Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar nossos estudos no livro Apes de Língua Portuguesa. Agora nós vamos estudar a página 85, Linguagem e Construção do Texto, Atividade Oral e Escrita. A reportagem sempre apresenta dados reais que podem ser comprovados. Qual foi a provável intenção do jornal ao publicar essa reportagem? Lembrando que na atividade anterior, no vídeo, nós analisamos aquela reportagem que tinha o infográfico. Então, nós vamos continuar. Então, qual foi a provável intenção do jornal publicar aquela reportagem que fala sobre a comida que vai para o lixo, com aquelas imagens do cesto com as frutas, dividido, né? 33% da parte, a parte que está na cor cinza, é a parte que vai para o lixo, e o outro restante é a parte que a população consome. Qual foi a intenção com aquelas imagens, com os números? Então, vocês vão responder aqui a questão 1. Agora, a questão 2. Por que são citadas duas universidades estrangeiras na reportagem? Lembrando que as duas universidades citadas no texto são as universidades de Minnesota e a Universidade McGill, né, que fizeram uma pesquisa sobre a produção de alimento no mundo. Então, por que elas foram citadas? E são universidades americanas. Sabe por quê? São universidades com grande credibilidade, são universidades renomadas. Estou dando a dica. Agora nós vamos à questão número 3. Por que são apresentados tantos números na reportagem? Converse com os colegas. Pessoal, como vocês estão em ensino remoto, não tem como conversar com os colegas. Se tiver alguém em casa que lê o texto junto com vocês, vocês podem perguntar para essa pessoa. Então, nessa reportagem apareceu alguns números, né, que falam de milhões, de bilhões, e lembrando que sempre em uma pesquisa aparecem dados estatísticos, dados em porcentagem, que comprovam, né, a importância dessa pesquisa. Já dei a dica para vocês. Agora número 4, a respeito da linguagem utilizada na reportagem. Aqui, no primeiro quadrinho, linguagem informal, como uma conversa. A reportagem tem uma linguagem informal, como se tivesse uma conversa que nós temos no dia a dia? Vocês acham que sim ou não? O próximo quadrinho, uma linguagem poética, com ritmo e jogos de palavras. A linguagem poética é aquela escrita em versos, que tem rimas, a reportagem está dessa forma. E o último quadrinho é uma linguagem clara, com dados objetivos. Linguagem clara e com dados objetivos é aquela linguagem simples e eficiente, só para lembrar vocês, que permite que o leitor entenda facilmente o que está escrito. Vocês acham que sim ou não é esse último quadrinho? E agora a questão número 5. O infográfico da reportagem ajudou a você a entender melhor o assunto, por quê? Lembrando que fala sobre a fome e a comida que vai para o lixo. Ele ajudou você a entender sobre o assunto, sobre o problema, a questão da fome, a questão do desperdício de alimentos? Sim ou não e por quê? Agora, próximo, prática de oralidade, entrevista. Você observou que as informações apresentadas em uma reportagem
foram obtidas por meio de pesquisas realizadas em diferentes fontes confiáveis. Outra forma de conseguir informações para a produção de um texto jornalístico é a entrevista. O que é uma entrevista? A entrevista é uma busca de informação entre o entrevistador e o entrevistado. Entrevistas podem ser orais, como a que podemos ouvir no rádio ou assistir em programas de televisão e canais da internet, ou podem ser escritas como as que lemos em revistas e jornais. Veja na próxima página como a entrevista foi publicada no jornal Joca. O entrevistado é Marcelo Traude, profissional responsável pela alimentação dos atletas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ocorridos em 2016. Então, agora nós vamos à próxima página para ver a entrevista na íntegra. Pessoal, aqui nós estamos então na página 86 e alguns dados sobre a entrevista. Aqui o entrevistador, que é o Antônio Whittaker, e no caso são as perguntas e respostas. Aqui o título, que está com letras amarelas, essas letras grandes, é o título e o texto de apresentação, e aqui o entrevistado, que é o Marcelo Traude, né? Tem a foto do entrevistado. Então, foi retirado do jornal Joca, um jornal eletrônico, e agora nós vamos ler o trecho da entrevista. Qual o principal prato dos atletas? Essa é uma pergunta difícil. São 202 delegações no mundo inteiro, com diferentes culturas e preferências alimentares. Tem os que seguem a alimentação muçulmana. Muçulmanos são aquelas pessoas que nasceram em países do Oriente Médio. Tem os vegetarianos, os asiáticos. Temos muitos tipos de preparos de pratos e muitos ingredientes diferentes. Então, não há um prato principal, mas sim um restaurante principal, com 5.500 lugares. Também há 2 áreas de comidas frias, com variedades de saladas, peixes e leite. Só de leite temos 5 tipos diferentes, mas sabemos que os pratos mais procurados são as carnes grelhadas e as saladas. Agora, próxima pergunta. Como os alimentos são selecionados? Tem vários critérios. Primeiro, escolhemos alimentos a partir da cultura dos atletas. Os asiáticos, os brasileiros, depois só usamos alimentos com certificação de qualidade internacional, como as carnes que não podem ter determinado tipo de hormônio. Os peixes também têm certificados. Temos que garantir que eles foram pescados de forma correta na época certa. Tudo isso é verificado pela segurança sanitária. Continuando a entrevista, nós vamos para a página 87. Agora na página 87, continuando. Como você se identificou com essa profissão? Eu já gostava de cozinhar, fiz vários cursos e achei todos muito legais. Eu me identifiquei com essa profissão desde o primeiro dia e sou apaixonado pelo que faço há 25 anos. E já aconteceu alguma coisa bizarra na sua cozinha? Já. Em outras cozinhas em que eu trabalhei, já aconteceram coisas muito bizarras também. Tinha um cara que trabalhava comigo há anos que tinha mania de dormir embaixo da pia. Já aconteceu de explodir equipamento, ter brigas entre os cozinheiros e garçons, etc. E reticências quer dizer que a entrevista continua, né? Essa é apenas um trecho da entrevista. Então vamos às questões. Converse com os colegas sobre os itens a seguir. Pessoal, no ensino remoto não tem como conversar com os colegas, então vocês vão conversar com algum familiar ou conversar com vocês mesmos. Letra A. O título da entrevista chamou sua atenção por quê? Lembrando que o título da entrevista é A Comida dos Atletas. Chamou? Se sim, por quê? Se não, por quê também?
Letra B. Em sua opinião, as perguntas feitas pelo entrevistador foram boas? Que outras perguntas você faria? Lembrando que, em sua opinião, né, é uma resposta, no caso, de acordo com a opinião de vocês. Vocês gostaram das perguntas? Achou que elas foram boas? Vocês fariam outros tipos de pergunta? Sim ou não? E qual seria a pergunta? Letra C. Quais informações do entrevistado foram mais interessantes? Que informação que vocês acham que foram mais interessantes que ele disse? Sobre a variedade das comidas, ou na última pergunta aqui, que fala que uma pessoa dormia embaixo da pia. O que vocês acham? Agora, na letra D. Nas respostas do entrevistado, aparecem marcas da língua falada, como tá, né, pra, pausas ou hesitações. Sim ou não? Lembrando que a língua falada é diferente da língua escrita. Então, quando nós falamos tá, né, pra. Vocês acharam isso na entrevista? Essas palavras que marcam a linguagem informal? Sim ou não? Letra E. Em sua opinião, se a entrevista tivesse sido apresentada em um programa de TV, que diferenças poderiam ser observadas em relação à entrevista lida? Por quê? Falando mais uma vez, a linguagem falada, quando nós falamos, é diferente da forma que escrevemos. Então, aquelas marcas da linguagem informal, que está na pergunta D, que é pra. Então, lembrando que se ela tivesse sido na TV, seria uma entrevista oral e não escrita. Então, vocês acham que seria diferente? Lembre do que eu disse para responder essa letra E. Agora, o último aqui. Hora de organizar o que estudamos. Leia com a professora. Reportagem. Então, aqui nós temos um esqueminha sobre o que é reportagem. Relato de fatos e dados reais publicados em jornais, revistas, na internet. Intenção. Ampliar informações sobre o assunto. A linguagem da reportagem ela é clara, né? Uma linguagem simples para atingir todos os leitores, né? Dados objetivos, construção. A reportagem ela é baseada em fatos reais, né? Fatos que comprovem o que eles estão dizendo, são pesquisas, né? Fotos, uso de entrevistados e leitor. Quem é o leitor de reportagem? Qualquer pessoa que queira se informar sobre o assunto. Certo, pessoal? Um abraço e não esqueçam de se inscrever no meu canal para que vocês possam obter mais aulas. Um abraço